O que você achou de Multiverso da Loucura, hein? Particularmente, eu curti bastante. Só que assim, teve amigo meu que se decepcionou, teve outro que achou o ritmo bem rápido, as opiniões foram bem variadas, só que não dá pra negar que foi um filme bem diferente do MCU. Ele amarrou algumas histórias e deixou várias pontas soltas pro futuro, como sempre acontece. E foi pensando nisso que a gente preparou um vídeo recheado de detalhes sobre o que você pode ter perdido em Doutor Estranho 2. Se inscreve no canal, ativa o sininho pro YouTube te avisar de novos conteúdos e deixa o like pra ajudar a gente, porque olha, esse roteiro foi difícil. Então bora, eu sou o Vitor Lisita e você tá na Fatos Nerd. Número 1. Demônio Chthon. Tanto em WandaVision quanto em Multiverso da Loucura, a gente ouve falar sobre o Chthon, o demônio que criou o Darkhold. Por mais que ele mesmo não apareça na série ou no filme, a criatura tem muita importância para a história e quem sabe, talvez dê as caras em algum momento no futuro. Nos quadrinhos, o Chthon nasceu há bilhões de anos e passou muito tempo estudando as forças místicas do universo. Como resultado, ele se transformou no primeiro mestre das artes das trevas do nosso planeta e acabou responsável pela chamada magia do caos, a mesma que é mostrada em WandaVision. No passado, o Chthon foi banido da Terra, mas antes de ir, ele deixou vários pergaminhos para poder retornar um dia. Esses pergaminhos, quando reunidos, formam nada menos que o Darkhold. A gente até poderia esperar essa tentativa de retorno do personagem nos cinemas, só que como o livro foi destruído em todos os universos, o Chthon teria que encontrar outra forma de voltar. Nas histórias, o comum é que ele faça de hospedeiro a pessoa que usa o Darkhold e assim consiga atuar na Terra para alcançar seus objetivos. Já em live action, parece que só o uso da magia do livro já é o bastante para corromper uma pessoa e levá-la a ter atitudes no mínimo duvidosas. A maior possibilidade é que o Chthon continue agindo através das pessoas que usaram o Darkhold, nem que tenha sido por pouco tempo como o próprio Doutor Estranho. É bem capaz que aquele terceiro olho lá no final do filme deve ter alguma coisa a ver com isso. Número 2. Paralelo utópico. Do passado de América Chaves, poucas informações são mostradas no filme. Ela dá algumas dicas sobre o perigo do multiverso, diz quantos universos visitou e ainda fala que não tem nenhuma variante na infinidade de realidades que existem. Engraçado, né? E esse último detalhe é muito interessante. Nenhuma variante, por que será? Olha, a explicação está diretamente relacionada com aquela memória que a América vê assim que viaja para a Terra 838. Ela lembra que um dia se assustou com uma abelha e abriu um portal sem querer. Quando isso aconteceu, a América não só mandou suas mães para algum lugar do multiverso, como ela mesma foi puxada pelo portal. Aquele lugar se chama Paralelo Utópico, um reino fora do espaço e do tempo convencionais que faz com que os moradores de lá sejam únicos. Nos quadrinhos, ao invés da jornada da América começar de forma acidental, ela foge de Paralelo Utópico quando fendas dimensionais começaram a fragmentar todo o reino. As mães dela se sacrificam para fechar essas fendas e a América decide ir embora para ser uma heroína da mesma forma que as mães, só que agora em todo o multiverso. Ela estava com 6 anos de idade quando isso aconteceu e todo o restante da sua infância e adolescência se passou em outras dimensões até que ela chegou na Terra principal, a 616. Número 3. Tribunal Vivo. Esse easter egg, se você piscou, perdeu. Bem na hora que o Stephen e a América estão viajando pelo multiverso, eles passam por várias realidades estranhas. Tem realidade de tinta, com dinossauros e até de desenho. Só que a que pode gerar mais pano pra manga é que aparece uma cabeça gigante flutuando no meio do nada. Eu não sei dizer exatamente que universo era aquele, mas aquela cabeçona lá era do Tribunal Vivo. Esse cara já foi mencionado uma vez no primeiro filme do Doutor Estranho e na série do Loki, só que nunca foi falado o quanto ele é poderoso. A gente está falando de uma entidade cósmica tão velha quanto a própria realidade, com um trabalho que tem tudo a ver com o filme: proteger o multiverso do desequilíbrio de forças místicas. Em resumo, o Tribunal Vivo é responsável por impedir que um universo específico fique mais poderoso que os outros ou simplesmente perturbe o equilíbrio cósmico. Ele não tem nenhuma motivação ou desejo pessoal e só trabalha de forma imparcial para garantir o bem do multiverso. Só que ele não fica lá esperando alguma coisa acontecer não, nenhuma treta assim. O tribunal pode tomar atitudes de prevenção quando começa um desequilíbrio, tipo destruir um planeta habitado se ele entender que isso vai manter o equilíbrio místico. E para que a entidade tome alguma atitude, os 3 rostos na cabeçona precisam concordar com uma decisão, sendo que cada um deles representa um traço de personalidade. O rosto da frente é a equidade, e é o que mais costuma falar. O rosto totalmente coberto é a necessidade, e o rosto que só tem a boca para fora representa a vingança.
Olha, com os Celestiais e cada vez mais entidades cósmicas aparecendo, eu acho bem provável que o Tribunal Vivo dê as caras mais vezes nos próximos anos. Número 4. Livro de Vishanti. Em Multiverso da Loucura, a gente fica sabendo que o livro de Vishanti é o completo oposto do Darkhold e pode ajudar a resolver toda a treta do filme. Até aí, beleza. Mas de onde saiu esse negócio? O Darkhold foi criado pelo Kiton, beleza, né? Mas e esse, hein? De onde saiu? Para começo de conversa, os Vishanti são 3 entidades divinas e sobrenaturais que ajudam o Mago Supremo e também trabalham para proteger a Terra. Os nomes deles são Ostur, Rogoth e Agamotto, que é o mesmo cara do artefato mágico que o Stephen carrega no pescoço. O livro tem os feitiços mais poderosos de magia da Ordem, além de ter muito conhecimento repassado por vários magos poderosos. São feitiços que, inclusive, só podem ser usados para defesa, nunca para ataque. Durante um tempo nas HQs, ele foi guardado pelo Ancião, que é o mestre do Doutor Estranho, só que no filme, o livro foi escondido pela versão do Stephen da Terra 838, em uma dimensão à parte do multiverso. Número 5. Incursão. Esse evento é levado tão a sério pela galera que protege o multiverso que o Stephen da Terra 838 foi condenado à morte por ter causado um. E ao final do filme, a Charlize Theron aparece e diz o quê? Que tá rolando uma incursão. Na minha opinião, esse assunto deve continuar em Homem-Formiga 3, já que o Kang tá no filme e toda a conquista dele pode gerar problemas. Mas sobre a incursão, assim como é falado no filme, trata-se de um evento catastrófico que faz com que 2 universos colidam entre si. Quando isso acontece, normalmente um acaba destruído e o outro sobrevive. Nos quadrinhos, a Terra de cada universo costuma ser o ponto de impacto da incursão, e a única forma de impedir que os 2 universos sejam destruídos é se uma das terras for destruída antes da colisão. Se isso acontecer, os 2 universos serão salvos, mas só uma terra vai sobrar. Uma coisa interessante da incursão é que ela dura 8 horas e nesse tempo existe um alinhamento harmônico que faz com que as 2 terras fiquem uma do lado da outra sem nenhum problema, né? É o famoso paradoxo. Existe também a questão de que com cada incursão e a destruição de um universo, rola uma contração no multiverso e o tempo de vida dele diminui. Ou seja, tudo chegaria a um fim em algum momento, só que depois de uma incursão, tudo vai acabar um pouquinho antes. O evento desse tipo mais recente dos quadrinhos gerou as Guerras Secretas e fez com que algumas coisas da Terra Ultimate fossem para a Terra 616, como o Miles Morales. Número 6. Família Strange. Ao encontrar o Strange sinistro, o Doutor Estranho principal conta que tinha uma irmã que morreu depois de cair em um lago congelado. Isso meio que traumatizou a vida de todas as versões do personagem e é um acontecimento quase 100% fiel aos quadrinhos. A diferença é que nas HQs, Donna Strange morreu afogada depois de ter uma cãibra enquanto nadava, coitada. O diretor do primeiro Doutor Estranho, Scott Derrickson, até gravou uma cena mostrando esse acontecimento, mas como ele achou que não estava encaixando com a narrativa do filme, a cena ficou de fora. Nos quadrinhos, a Donna também havia sofrido um acidente de patinação anos antes da tragédia, o que serviu como um gatilho para o Stephen ter interesse em medicina. Agora, né, só para encerrar essa viagem pelo passado da família Strange, vale lembrar que o Stephen e a Donna têm outro irmão. O nome do cara era Victor Strange, meu charazinho, e ele chegou a ser o vigilante Chiron nos quadrinhos antes de também morrer. Haja tragédia nessa família. Número 7, Quarteto Fantástico. Diz pra mim, qual foi a reação da galera quando John Krasinski apareceu como Reed Richards na sua sessão? Fala sério. Na minha, a galera se derreteu. Eu mesmo não acreditei. Foi uma aparição bem rápida, mas assim, pra mim, deu pra ver que ele pode mandar muito bem como personagem. Até o momento, os rumores são de que o John Krasinski tá em negociações pra voltar como o Senhor Fantástico e ainda dirigir o filme. Pensa que massa que vai ser. Enquanto nada disso é confirmado, a gente pode ficar feliz porque finalmente o quarteto deu as caras no MCU. Mesmo que não tenha sido todo mundo, o Senhor Fantástico disse que tinha esposa e filhos, ou seja, ele com certeza estava falando da Sue Storm, a Mulher Invisível, e do Franklin e da Valeria Richards. E caso você não saiba, o Franklin é tipo um deus, sério. Ele tem poderes nível ômega e é um dos seres mais fortes do universo. Além do grupo, o filme também menciona a Fundação Baxter, que nos quadrinhos ela patrocina experimentos científicos no edifício Baxter, o mesmo prédio que é a famosa sede do quarteto. Até rolou uma referência do lugar em Homem-Aranha Longe de Casa, só que o terceiro filme não teve tempo de mostrar mais informações por causa de toda aquela treta, né, do multiverso. Número 8, Batalha Musical. Quem aí tava esperando uma batalha de notas musicais? Fala sério. Você pode não ter gostado, mas bora combinar que foi uma sacada muito boa. De acordo com o Michael Waldron, que é o roteirista, a ideia sempre foi fazer uma luta mágica de Strange contra Strange, e a noção das notas musicais pelo ar surgiu bem depois, a partir de um conceito de Doug Leffler, um dos artistas de storyboard.
Depois que a ideia veio, ela foi refinada pela produção e, por fim, chegou ao compositor do filme, o Danny Elfman. E o mais engraçado é que ele disse ao Comic Book que foi informado pelo Sanheim sobre a cena e não entendeu bulhufas do que o cara estava falando. Só quando o compositor viu alguns esboços que ele foi sacar, que não era nada metafórico, mas sim bem literal, as notas voando pelo ar. Até mesmo Kevin Feige participou da construção da batalha, levando alguns trechos de músicas clássicas que o público reconheceria. No final, o Zé Boné disse para fazer Bach versus Beethoven de um jeito simplificado, e lá foram o Sam Raimi e o Danny Elfman organizar tudo. Acabou que a cena ficou pronta algumas semanas antes da estreia. Imagina só a correria, Número 9, Clea. Tanto nos cinemas quanto em What If, o Doutor Estranho é muito apaixonado pela Christine Palmer. Enquanto isso, nas HQs, ele já teve muito mais idas e vindas com a Clea, que apareceu rapidinho interpretada pela Charlize Theron. Essa foi uma chegada e tanto pro MCU, já que a Clea é a sobrinha do Dormammu, o governante da Dimensão Sombria, e até se transformou na Maga Suprema quando o Stephen morreu nos quadrinhos. Antes disso, na primeira vez em que apareceu, Clea ajudou o Doutor Estranho a lutar contra o próprio Dormammu. Daí, com o passar do tempo, os dois foram se apaixonando e chegaram a se casar. O curioso é que mesmo com um corpo humano, ela não é como eu e você. Clea faz parte de uma espécie de seres interdimensionais feitos de pura energia, os Faltini. A questão é que ela consegue ficar em forma humana. Depois que a Clea e o Stephen se conheceram, ele a levou para o Sanctum Sanctorum para ela aprender a controlar a própria magia. A Clea então se tornou tão forte que assumiu tanto o posto de Maga Suprema da Dimensão Sombria como líder de toda aquela realidade. Já rolou umas tretas interessantes entre ela e outros personagens, tipo o Doutor Destino, então é bem possível que a Charlize Theron apareça com mais frequência no MCU daqui pra frente. Número 10, foi por pouco. Sem dúvidas, um dos maiores rumores de Doutor Estranho 2 envolvia a aparição do Homem de Ferro interpretado pelo Tom Cruise. Teve teorias, possíveis fotos vazadas, análises exaustivas dos trailers e no final, nada. Pode ter sido um banho de água fria para uma galera, só que, bora ser sincero, as surpresas foram legais o suficientes. A questão é que foi por pouco que o Tom Cruise fez parte do filme. Isso porque, de acordo com o Michael Waldron, essa aparição realmente foi cogitada. Em entrevista ao Rolling Stone, Michael disse que perguntou ao Kevin Feige se o Tom Cruise poderia aparecer no filme. Só que por causa das gravações de Missão Impossível 7 e 8, o ator não estaria disponível. E a gente sabe, que demorou bastante para gravar o Missão Impossível 7. Quem sabe em outra ocasião ele apareça por aí. Além do Homem de Ferro, outro personagem que as teorias também disseram que apareceria foi o Deadpool. Teve até gente vendo o rosto dele no pôster do filme, eu achei que fosse, viu? A galera tava toda empolgada com essas possibilidades. E de acordo com o roteirista de Multiverso da Loucura, também rolaram conversas para colocar o Deadpool, só que a equipe chegou à conclusão de que não era o momento ideal para apresentar o personagem no MCU. Só lembrando que Deadpool 3 já foi confirmado e vai contar com a direção do Shawn Levy. Essa é a terceira parceria entre o ator e o diretor que já fizeram Free Guy e Projeto Ada. Agora me diz aí, você acha que dava pra ter colocado o mercenário tagarela em Multiverso da Loucura? Quem mais deveria ter aparecido assim, rapidinho ali, Rapidinho apareceu, vazou, não precisava nem morrer. Lança sua opinião nos comentários, deixa o seu review do filme e ajuda a gente com aquele like e a sua inscrição. Também não vai deixar, de ativar o sininho pra não perder nada. Um beijo pra você, tchau!